Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus por esta oportunidade de estarmos aqui para apregoar a poderosíssima palavra de Deus. Eu vos convido a abrir as vossas Bíblias em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Profeta Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 6, diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Versículo de número 7, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, amados irmãos, caros ouvintes da palavra, neste momento, nesta oportunidade de vos trazer uma palavra, os versículos que agora há pouco lemos aqui, sem sombra de dúvida, são versículos conhecidíssimos pela Igreja do Senhor, para melhor entendimento pelo povo cristão, pelo povo evangélico. Estes versículos, eles muito saltam na mente dos evangélicos, não apenas a favor de si mesmo, em relação a buscar a Deus, mas quanto também a favor do próximo, com a mesma relação, ou seja, de buscar a Deus. Buscar a Deus é o que nós podemos ver aqui neste versículo como incentivo. E nós cristãos, nós evangélicos, muito se utilizamos deste versículo quando estamos nós em campo. Quando falamos em campo, nós estamos falando em estádio de futebol ou campo de futebol. Nós estamos falando em relação à obra ou ao serviço de evangelização. Evangelização que é o serviço praticamente primordial que a Igreja do Senhor deve levar a sério, que é a pregação do Evangelho. E isto fazemos nós, é claro, debaixo da ordem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, escrito está o que ele disse em relação à obra da evangelização. Marcos, capítulo 16, versículo 15 diz: E disse Jesus aos seus discípulos: Saiam por toda a terra e preguem o evangelho a todas as pessoas. Este versículo ele é conhecido desta seguinte maneira: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A obra da evangelização é o serviço primordial que a igreja deve levar a sério. E o versículo 6 de Isaías 55 é um dos principais versículos que nós muito se utilizamos com a finalidade, com o propósito de incentivar pessoas a se achegarem a Deus, a se aproximarem de Deus. Com isto, meu amado e minha amada, as pessoas, ao ouvirem a pregação do Evangelho, é bem verdade que elas se sentem um tanto desafiadas. Algumas tratam como um problema, e quando tratam o aceitar ou receber o Evangelho como um problema, na minha concepção, elas estão dando a entender que receber o Evangelho de Deus nas suas vidas não vale a pena. Mas quando ela trata o Evangelho de Deus como desafio, ela me dá a entender que o Evangelho de Deus nas suas vidas vale a pena. Por quê? Porque tratar o Evangelho de Deus como desafio dá o sentido que vale a pena, porque realmente é desafio. Abrir mão de uma vida
digamos assim, onde a gente acha, ou a pessoa acha, que pelo fato de não ser fumante, que pelo fato de não ser alcoólatra, que pelo fato de não ser prostituto, que pelo fato de não ser adúltero, que pelo fato de não ser idólatra, que pelo fato de ser isso, aquilo, assado e por aí vai, elas se colocam num pedestal a ponto de dizer: eu não preciso ser crente, eu não preciso entregar a minha vida para Deus. Mas as Sagradas Escrituras, elas deixam bem clara que não é assim da forma como pensamos, ou da forma que algumas pessoas ainda pensam. Buscar a Deus não é uma obrigação. Se fosse obrigação, Deus teria descido do céu, Deus teria até hoje, até agora, até este presente momento, nos obrigando a buscar a Ele, nos obrigando a invocar a Ele, nos obrigando a se achegar a Ele. Mas buscar a Deus não é uma obrigação. Para quem não sabe, buscar a Deus é um dos sinônimos bíblicos a respeito de oração. Oração tem este sinônimo, buscar a Deus. Além de buscar a Deus, oração também tem como sinônimo a palavra invocar. Além de buscar, além de invocar, a palavra oração tem como sinônimo clamar. Em relação a buscar, aqui a gente pode ver Isaías: buscai ao Senhor. Quanto também no Salmo 105, no verso de número 4 diz: buscai ao Senhor e o seu poder, buscai a sua face continuamente. Em relação a clamor, a Bíblia diz em Jeremias 33, versículo de número 3, clama a mim e te responderei. Em relação a invocar a Deus, no Salmo 50, no versículo de número 15, está escrito: me invoca num dia da angústia e eu te livrarei. Perceba que tanto aqui em Isaías, quanto em Jeremias 33, versículo 3, quanto no livro dos Salmos, no Salmo 50, no versículo de número 15, percebamos, detectemos que se nós nos propusermos em buscar a Deus, a nossa busca não será em vão. É por isso que eu digo que buscar a Deus não é uma obrigação. Buscar a Deus é uma necessidade. Aquilo que é necessário não é importante, e nem tudo que é importante é necessário. O necessário é aquilo que é inevitável, ou seja, não deve ser evitado. É aquilo que é essencial, não pode faltar. É como praticamente nos dias de hoje, em pleno século XXI, eu pergunto a você: o dinheiro é importante ou é necessário? O dinheiro não é importante. Então o que é? É necessário, ou seja, é inevitável, é essencial, não deve estar de fora da nossa carteira, da nossa conta, principalmente nesses dias de pandemia. Pense aí, se não fosse, aleluia, a bênção de Deus, através do nosso governo, levantando esse auxílio emergencial, embora havendo contratempos, embora havendo uma enorme, digamos, burocracia, mas se não fosse Deus através dos homens, beneficiando nós brasileiros com este recurso, o que seria de nós nesta pandemia, quando muitos pais de famílias foram ali despedidos, muitas pessoas como na condição de vendedores ambulantes, como é que eles poderiam estar mantendo a sua renda? Alguns, penso eu, na sua maioria, vivem de aluguel, moram de aluguel. Pense comigo. O dinheiro não é importante. O dinheiro é necessário. Assim é Deus. Deus, ele não é importante. Deus é necessário. Buscar a Deus não é uma obrigação, porque se fosse uma obrigação, a pessoa sai para buscar a Deus, mas sai contra a sua vontade. Ela sai à força, ela sai obrigada.
E Deus, eu penso comigo, que não é conveniente eu e você, qualquer outra pessoa, buscarmos a Deus à força, por obrigação. Não. Eu penso comigo que é conveniente que nós venhamos buscar a Deus, reconhecendo que nós necessitamos de Deus, reconhecendo que Deus é inevitável em nossa vida, reconhecendo que Deus é essencial em nossa vida, ou seja, Deus não deve estar de fora da minha vida, Deus não deve estar de fora da minha vida, Deus não deve estar de fora da minha vida. É isto. Buscar a Deus não é uma obrigação, buscar a Deus é uma necessidade. Necessidade esta, meu querido e minha querida, que vale a pena suprir. Vale muito a pena suprir esta necessidade. Se não valesse a pena suprir esta necessidade, Jesus não teria incentivado ali os discípulos a fazer, na nossa visão humana, em nossa visão natural, uma inversão de valores. Como assim? Jesus disse, e escrito está em Mateus capítulo 6, versículo 31, não andeis inquietos dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. Percebamos que o comer, o vestir e o beber são coisas importantes, sem sombra de dúvida, são coisas importantes. Mas pense comigo, elas, tanto para esta vida quanto para a eternidade, elas são necessárias? Não são necessárias. Não são necessárias, pois o que tem de pessoas por aí, dedicando tempo, dedicando horas, dedicando 7 dias por semana, a fim de suprir essas necessidades, ou seja, o comer, o vestir e o beber, e com isto, quando elas, por algum crente, por algum evangélico, são convidadas a participar de um culto, ou participar de uma hora de oração, dentro das suas próprias casas, quais são as desculpas que elas dão? Eu não tenho tempo, eu estou cansado, eu tenho muita coisa para fazer ainda. É ou não é? É ou não é? Muitos assim fazem, mas fazem porque estão inquietos, pensando apenas nesta vida, pensando apenas em ter coisas nesta vida. Jesus contou uma parábola sobre o rico insensato. Isto está escrito em Lucas, capítulo de número 12. No capítulo número 12, a partir do versículo 13, começa assim o texto. E disse-lhe um da multidão, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vocês? E Jesus disse a eles, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância ou na fartura do que possui. Versículo 16 diz, e propôs Jesus a eles uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Versículo 19. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aí Jesus conclui a parábola no versículo 21, dizendo, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Assim concluiu Jesus a parábola dizendo, assim é aquele que para si ajunta tesouros
e não é rico para com Deus. Olha só. Olha só. Olha só como as pessoas, por muito se preocuparem em adquirirem riquezas, ao mesmo tempo elas estão despreocupadas